A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos céus, Criador. A gente não lembra a letra, já foi. Muito bem, que coisa maravilhosa. Estamos começando o nosso PG. Esse é um momento que nós vamos conversar com esse pessoal que está aqui, com essa galera. Já começamos com música, vamos falar sobre música, recepção, adoração. Vamos falar também sobre Escola Sabatina PG, mas na visão do adolescente. Nós temos aqui várias idades dos adolescentes, assim como a nossa classe de adolescentes. Então, cada um vai se apresentar conforme... Agora a gente está pedindo para se apresentar, é isso mesmo. Começa, Julinha. Eu sou a Ana Júlia e tenho 13 anos. E você? Meu nome é Ana Flávia, eu tenho 16 anos. Meu nome é meu nome é Emanuela, pode chamar de Manu, que é mais fácil, e eu tenho 18 anos. Prazer, gente, eu me chamo Pavan, eu tenho 15 anos de idade e eu já tô aqui com essas pessoas maravilhosas. Meu nome é Gustavo e eu tenho 15 anos e mais um dia aí, né? Um pouquinho. Então, a gente quer conhecer um pouco e a gente quer conversar, vocês vão conversar, como o Gustavo falou, né, com toda a divisão, mas sobre aspectos e visões que vocês têm com relação à Escola Sabatina, PG, programações que acontecem nas igrejas de vocês. Então, isso que a gente vai conversar, né, como a gente já conversou antes. Eu vou conversar, como nós começamos com música, eu vou Como a gente já começou com música, a gente vai começar falando com o Gustavo Gabriel Fernando Henrique, porque o Gustavo... O Gustavo é alguém que eu sempre erro o nome dele. A propósito agora, mas no início não era. Então, Gustavo. Depois virou piada Gustavo, depois virou brincadeira mesmo. Aí ele me erra no nome também. A propósito, Márcia. Fabiana. Márcia. Vitória. Ô, Gustavo, me fala um pouquinho sobre a música. Você toca violão, como que é a música na tua igreja? Como funciona lá na sua classe? O que isso faz diferença pra você? Como que... Eu acho muito legal, por exemplo, a música, eu acho que ela deixa o culto uma coisa mais animada, por exemplo. Dá um ar mais de... Você chega lá na igreja, o culto geralmente é a primeira coisa, né? Que tem o culto, aí... Ou a escola sabatina, mas enfim, no culto é a primeira coisa. Aí você já chega, tipo, é uma coisa animada, que você chega já sobe o astral, entendeu? Tipo, se você vê lá um louvor animado, as pessoas cantando animadas, tem a banda também animada, eu acho muito legal, tipo, como dar uma animação nas pessoas. Faz a diferença, então. Exatamente. O fato de você estar tocando faz diferença também? É muito legal, tipo, a banda geralmente é uma coisa mais que as pessoas não ligam, por exemplo, você presta mais atenção no louvor. Mas é muito legal você ver também que as pessoas da banda se dedicam, se empenham lá pra estar todos os dias e treinam, tem vários ensaios, é bem legal. Eu acho interessante o fato que, tipo assim, a música, ela é uma forma de conexão e adoração a Deus também. Muita gente não tem essa noção, mas com certeza a gente pode adorar a Deus só através da música, através do louvor, sim. Verdade, e ela também traz um momento de espiritualização ali, né, no Exato. culto, igual o Gustavo falou, vem antes do culto, então já meio que te prepara pro que vai acontecer ali. Eu acho... Pode falar. Depois eu falo. Nem sempre é só pra animar o culto. Também, tipo assim, pra completar uma mensagem, tipo assim, que o pastor acabou de falar. E aí a música adiciona mais alguma coisa. E aí te faz pensar sobre, nossa, verdade, né, e tal. Não tinha pensado nisso. Eu acho muito legal, porque, tipo assim, a música tanto o louvor
quanto, tipo, a banda e tudo vai, tudo formar um conjunto, é muito legal, porque, tipo assim, nunca que um lugar que, tipo, você, tipo, chegar e, tipo, não tem instrumento, não tem instrumental, vai ser o mesmo lugar que, tipo, se você chegar com instrumental e louvor. O instrumental, ele vai dar, tipo, um ar bem mais legal, entendeu? Bem mais dinâmico também, e dá mais uma animada, né, pro pessoal. Faz a diferença, Eu né? acho Faz muito total interessante diferença. também que o louvor traz você uma conexão com Deus. Tipo, a música é uma coisa que muita gente ouve a palavra com mais facilidade. Por exemplo, em um culto, entre você pegar um culto que tem uma mensagem e uma música que tem uma mensagem, eu acho que é bem mais fácil ser tocado por uma música, porque é uma coisa que meio que nos agrada. Ouvir um som que a gente gosta, agrada a gente. Mexe com o Junto com a coração, palavra né? de Deus, acho que é bom a gente ouvir pra pegar a palavra, recomendar uma música pra alguém que não conhece e ir conhecendo mais a palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre ouvi é que a música é uma oração cantada, né? Então, muitas vezes, assim, a música, ela vem em forma de uma oração mesmo. É mesmo. Só que em forma de louvor. Mais uma curiosidade. Você começou a participar da banda, eu posso te entregar aqui? Gente, ele falou que ele nunca tinha tocado essa música. Mesmo assim, você tocou aqui com a gente, estreou. E quando você começou ali na banda, você também não era perfeito. Você é perfeito hoje? Nunca. É sempre muito. Você nunca para. Qualquer coisa que você vai fazer, mesmo que seja uma coisa simples, sei lá, aprender a escrever, você sempre tem coisa pra melhorar. É a mesma coisa em instrumentos. Não tem como você sempre aprender todas as músicas. E se você parar, você vai ficar ruim. Então, tipo, é sempre um constante aprendizado. E não é só pra isso. É com tudo. Por exemplo, você pode ler a Bíblia inteira. Você nunca vai conseguir entender tudo que a Bíblia quer te passar. E você, deixa eu só perguntar, e se você erra? Assim, Não continua, é? né? Continua, finge que nada aconteceu, porque não dá pra falar, volta aí do início. Pra gente tocar aqui a música do início, assim, pra a igreja inteira vendo. Aí volta aí. Só segue. Nossa, E os outros instrumentos disfarçam, dá aquela disfarçada, entendeu? Você erra, mas tem o piano, tem o baixo, guitarra, pra esconder. Uhum. Eu acho que é uma questão de constante aprendizado, né? E tipo assim, nunca as coisas para Deus são demais. Sempre tem alguma coisa que a gente pode se aperfeiçoar mais, melhorar mais. E ao mesmo tempo que a gente vai melhorando, a gente também vai aperfeiçoando os nossos dons, né? Na música, pode ser em qualquer outras áreas da vida também. sábado passado eu cantei em uma das minhas igrejas. Nossa, Filha de pastor, né? e eu errei a letra. Só que aí o problema não é o instrumento, sou eu cantando, que é a parte principal. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, mas segue a vida como se Vai, nada O negócio é fingir que nada aconteceu, que a igreja não Ficar sabe. pleno. Quantas vezes já aconteceu de você estar lá ouvindo uma mensagem musical e na letra o negócio totalmente diferente do que você tá cantando? Sim. Aí a pessoa só continua seguindo o que ela sabe e é E isso. é louvor do mesmo jeito, né? O que importa é a sua intenção. Se você tá querendo adorar a Deus. O louvor, que eu penso é que o louvor é uma mensagem que a gente dedica pra Deus mesmo. E assim, Deus não vai estar preocupado se a gente canta bem, se a gente canta mal. Ele vai estar preocupado com a mensagem que a gente quer transmitir, entendeu? Então assim, é o que a diretora do meu coral, ela sempre fala. Ela fala que assim, independente de, assim, se você canta mal, se você canta bem, a gente tá lá pra adorar a Deus e não pra, tipo, ficar, nossa, eu canto bem ou eu canto mal, entendeu? Entendi. Você é do coral da igreja. Sim. E qual é o papel do coral na sua vida como adolescente? O que ele tem impactado? Faz diferença? Não faz? O coral é muito legal, gente. O coral, assim, ele faz uma total diferença. É um momento, assim, que você vai estar em constante adoração, aprendendo músicas novas. Sem contar que, assim, você também vai... você vai estar ali com pessoas que você é próxima também. As Então, amizades, né? amizades, Legal né? E aí é muito legal, porque, tipo assim, no coral mesmo eu fiz várias amizades e, tipo, isso é muito legal, entendeu? Conhecer pessoas novas, também adorar a Deus e tá ali socializando, que é muito importante também, né? Eu acho que traz uma conexão com Deus. O coral da minha igreja, por exemplo, ele tem muitos eventos que são assim, tem bastante pequeno grupo também, é muito legal. Traz uma Um envolvimento, conexão. né? Exato, você Sim, ele se exatamente envolve isso. mais na igreja.
Por exemplo, tem gente que nunca subiu no palco de uma igreja pra fazer nada. Com coral a pessoa tem essa oportunidade, entendeu? De atuar nas partes mais principais da igreja. Eu acho muito legal também a comunhão que traz, porque com coral você tá constantemente cantando, aí você acaba, uma hora você vai estar cantando tanto que você vai parar. Nossa, nunca tinha parado pra pensar, mas essa letra é muito impactante. Nossa, acontece muito comigo. Eu, tipo assim, eu ensaio a música, né, pra cantar com coral. Aí a gente tá lá cantando. Aí, no meio da apresentação, eu paro pra pensar na música. Aí, assim, meu Deus. É verdade. E eu começo a chorar. E uma coisa que eu ia falar é que, tipo assim, quando nós entramos no coral, tem aquele negócio, né? Ai, não vou fazer gesto, tô indo lá na frente, a igreja é lotada. E aí eu não vou me movimentar. Só que com o tempo a gente acabou adquirindo esse costume de ver que a gente realmente tá lá pra adorar a Deus. Impossível ficar parado. Você igual, sente, sente né? a música, igual a Julinha falou, a gente começa a prestar atenção na letra, aí se emociona, começa a fazer gestos, e é uma coisa que realmente a gente sente a presença de Deus ali conosco. E eu acho que além de tudo isso, você no coral, em qualquer outro lugar, assim, qualquer outro ministério da igreja, você acaba se desenvolvendo. Tipo, é uma coisa que eu falava sempre antes de entrar no coral, é que eu tinha muita vergonha, assim, de, tipo, subir lá na frente pra cantar. E aí, com o passar do tempo, tipo, o coral que a gente tava vai fazer 2 anos, 3 anos, por aí. Mas, e aí foi uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo, um desenvolvimento, entendeu? Então é muito importante também pra isso. Sem contar a comunhão, a comunicação com Deus, que a gente também tem, PGs, confraternizações e também questão de amizades, né? Que a gente sempre vai cultivando mais. E todo mundo, tipo, com o mesmo propósito é mais fácil. Isso é muito Sim. interessante mesmo. Surgiu uma curiosidade aqui. Vocês, porque vocês estão no coral, porque vocês sentem que vocês ouvem menos músicas que podem atrapalhar, tem menos tentações para as músicas que às vezes trazem mensagens ruins. Eu acho que por a gente acaba ouvindo muito música de Deus, a gente tem que ensaiar várias vezes. Por exemplo, faz uma apresentação, gasta uns 5 ensaios, 6 só com isso. Sim. Aí é repetindo, assim, 1 hora, só repetindo a mesma música, ensaiando, repetindo. Aí fica na nossa cabeça, aí às vezes você tá em casa, você começa a cantar a música, e tipo, você começa a pensar, vou ouvir ontem, eu tava lá quieto assim no meu quarto, aí veio na minha cabeça assim uma das músicas, eu fui lá e coloquei lá no Spotify. Sim. Ó, isso ajuda a gente a ouvir mais, mas tipo assim, mesmo assim a gente continua ouvindo as outras. Eu As outras também. Eu acho que assim, tipo assim, Satanás sempre vai tentar Sim, né, sim. nos coagir pra gente ir pelo outro caminho. Mas uma coisa, esse negócio de ouvir músicas, tipo, cristãs por causa do coral e tudo, vai ajudar muito a gente, porque, tipo assim, a gente vai se apresentar. Aí a gente vai ter que ensaiar a música. E assim, não é tipo assim, ir lá no coral ensaiar por 1 hora e depois ir lá cantar. Tem que ir ensaiando, entendeu? Tem que ir cantando, tem que ir praticando. E por isso, a gente vai, tipo assim, se adaptando mais a ouvir essas músicas que Sim. são boas, entendeu? Por exemplo, E existem músicas que não são cristãs e que são boas, né? É legal a gente analisar a letra. Então, acaba que o coral ajuda vocês a pensarem na letra do coral. Será que não ajuda a pensar na letra do que vocês ouvem fora também? sim. Né? E é legal também ver como que é a vida desse cantor, né? O que ele tá falando. Tô falando que eu já cantei uma música que parecia linda, depois eu fui aprender que ela não era boa. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. Não, sério, ela parecia bonita e depois eu falei assim, gente, é uma música que não corresponde Aí com a o que eu acredito. tradução assim, fala, Aí eu falei assim, não, eu não acredito nisso, não dá certo, eu Eu não acho posso que Ofende cantar a mais. igreja É. de 7 formas diferentes. Eu acho que é muita trago questão do todas as equilíbrio, entendeu? Aí, E ó, assim, cara. uma coisa que o meu pai, ele sempre fala, tipo assim, quando eu tô escutando música em inglês, ele fala assim, Ana, presta atenção na letra dessa música, porque a Meu pai gente, falou a mesma a coisa. gente é muito do ouvir, entendeu? Então assim, às vezes uma música Só o tem ritmo, um ritmo legal, entendeu? Um ritmo que é gostoso de escutar, mas muitas vezes a letra, entendeu? É muito assim, conturbada com o que a gente mesmo acredita. É. Então é muito importante isso. Ai, é legal, legal. Vocês falaram também de PG, né? Qual é o poder do PG na vida de vocês? É muito bom porque, às vezes, a gente fica em casa e fica assim, ai, o que eu vou fazer? Aí a gente fica lá, sem fazer nada, numa sexta-noite.
Aí quando tem PG, não, a gente vai lá, se enturma com o pessoal, fica lá louvando a Deus. Come. Melhor parte, come. E aí depois a gente fica conversando com nossos amigos, ao invés de ficar na nossa casa sem fazer nada. Muito bom. Ou Eu assistindo acho YouTube. muito legal a ideia do PG, porque o pequeno grupo, ele traz a gente pra perto, criando conexão entre aquele grupão. Então, tipo assim, que nem eu tinha comentado no domingo, na verdade. Como eu sou o único adventista lá da minha família, pra fazer o pôr do sol, pra, né, tanto de sexta pra sábado, quanto de sábado pra domingo, é muito complicado. Ninguém lá em casa me entende muito. E daí, quando eu estou no PG, a gente tá ali todo mundo junto, todo mundo com o mesmo propósito pra realmente fazer acontecer, sabe? Então acho que é bem legal a gente ter esse momento com esse grupo de amizades para as pessoas conseguirem entender que elas não precisam ter amizades necessariamente fora da igreja para ser feliz, porque dentro da igreja a gente consegue também cultivar amizades, fazer coisas que a gente gosta, esportes, enfim, fazer bastante coisa. E até trazer amigos pro PG, vocês já levaram Sim. amigos pro Eu Com acho PG? muito interessante o PG pelos temas, porque tem muito tema muito interessante que, tipo, às vezes até muda a nossa vida, a gente vê de uma forma diferente. Porque Sim. geralmente na verdade sempre cada PG tem um tema que vai ser falado lá. Aí é tipo uma roda de conversa. O meu, por ser muito grande, acaba que não dá pra muita gente falar. Se você pega um menor, é muito legal, que é todo mundo interferindo num mesmo assunto e cada um mostrando a sua ideia sobre o assunto. E se você não sabe, você pode chegar lá sem saber nada. Mas no final você vai estar participando da roda de conversa, porque você vai saber do assunto. Sim, e eu acho muito interessante trazer assuntos que acabam sendo tabus no meio da gente mesmo, que nós somos adolescentes, na igreja também, às vezes a gente entra lá, beleza, tem que devolver o dízimo, mas por quê? Adolescente tem muito isso, eu não sei vocês, Exato. mas de questionar as coisas. Deus nem vai pegar o dinheiro. Pra que Deus tem dinheiro, Ele é o gente? dono do universo. Meu dinheiro vai entendeu? pra quem? Então, por que eu tenho que Não, devolver? tipo assim, uma pessoa que é dona do universo vai precisar do meu dinheiro. A gente precisa, Dos a meus gente 10 necessita. reais. Se Exatamente. ele estralar, explicação. se ele estralar os dedos, ele já cria assim um banco só pra ele. Então. Ele vai querer seu dinheiro. Então é muito interessante trazer esses temas que são, como que eu posso dizer? Um tabu, né? Um tabu e são frequentes nos nossos grupos de adolescentes pra gente ter mais conhecimento, igual o Gustavo falou, e acabar conversando sobre o tema. Exato. Quais temas mais, além de... Você falou desse tema de dízimos, ofertas, né? O que mais que pra vocês poderia ser um Teve tabu que é legal, foi assim, falar? sobre Halloween do meu coral. Aí foi perto da época do Halloween. Halloween é tentação, às vezes, né? Dá um monte de doce. Principalmente quem faz inglês, tá todo mundo fazendo, todo mundo falando tudo decorado, De né? graça, você pode só sair na rua É, com já um baldinho de 10 Você ainda tira reais. foto. Você pega doce de graça, gente. E ainda pode fantasiar assim da roupa que você quiser. Então você pode ninguém vai dar te uma julgar. desculpa pra sua mãe pra falar que você quer uma fantasia de tal personagem. Né? Mas com o PG a gente acaba entendendo o verdadeiro sentido de tudo isso e a gente fala, eu queria muito ir, mas se a origem realmente é um negócio assim, errado, é pesado. não tem por que eu participar. É como várias festas que existem que a gente acaba não participando. A gente fala, não, mas se acontece isso, vai contra a minha negócio. Por exemplo, se você fala pra uma criança, você não pode ir por causa disso, isso. Ele não vai entender, porque ele só vai exato. falar. Oxe, mas por que eu não posso ir? É só É, doce, qual o problema? É coisa de assustado. Então. É só negócio assustador, qual o problema de coisa assustador? Entendeu? Só que com o PG você consegue entender que não é só você não pode, tem uma série de motivos. Não é só o não, né? Exato, não é só não, porque. Por quê? Por que não? Entendeu? Quando eu era criança, eu me questionava muito, assim, com esse negócio de Halloween. Porque, tipo assim, quando a gente, tipo, vê, tipo, de longe, assim, parece que é uma coisa bobinha, né? Tipo assim, ir lá na casa das pessoas e pedir doce, que problema tem nisso, né? Mas aí a gente tem que ver sobre outra perspectiva. A gente tem que ver, tipo assim, qual o objetivo disso? Entendeu? É a mesma coisa de carnaval. Carnaval, tipo assim, se você vê de longe, não tem muito problema, né? É um lugar que, assim, as pessoas vão pra, tipo, curtir, se divertir e tal. Só que quando você para pra pensar no que realmente é o carnaval, não é uma coisa tão legal de, tipo, gente... eu não falo nem adventista, eu falo cristão fazer. Porque, tipo assim, carnaval é uma festa da carne. Pra que você vai se envolver com isso, entendeu? Exatamente. Eu acho que, tipo, o que torna muito um tabu dentro do mundo adolescente também é porque a dificuldade de entender as relações sexuais após o casamento.
Sim. Então realmente isso é uma coisa de extrema importância. Só que lá no meu bairro, por exemplo, a gente vê muitos casos de crianças mesmo já grávidas. E às vezes até cristãos, entendeu? Pessoas que estão dentro da igreja, só que necessitam desse entendimento, necessitam desse ensino vindo da parte de quem já entende, sabe? Então é muito importante o PG trazer isso pra quem tá procurando, sabe? Porque todo mundo necessita de ensino, né, Sim, Manu? e a gente acaba crescendo ouvindo, só pode depois do casamento. Mas por quê? Qual que é a importância A minha disso? turma inteira tá fazendo assim, mais da metade da minha Faz, turma pressiona já. às vezes, né? Então, mais da metade da minha turma já fez, aí nossa, minha igreja aí não deixa. A gente acaba achando que a igreja nos impede, Mas porque a não é gente não isso. tem o entendimento do verdadeiro Teve propósito. desses- Não é igreja, né? Daí aí Exato. passa a não ser a igreja. Aham. Passa a ser, não, eu não quero. Quando você aprende, você acaba vendo, não, mas é só uma dica, na verdade um conselho mais do que uma... É a mesma coisa que, Obrigação. tipo, carne de porco. Por que eu não posso comer? Tipo, eu não tenho vontade de comer, porque, tipo, bacon. Veio desde Nojento. pequeno, né? A Então, gente já tem E, essa tipo assim, formação né, mesmo na que... cabeça. Beleza, eu sou, tipo, adventista de berço, digamos assim. Mas aí eu tenho um conhecimento que os meus pais me passaram desde que eu era pequena. Mas eu acho que nem se eu não fosse adventista eu ia ter vontade de comer bacon. E, tipo assim, às vezes a gente fala assim, mas porque eu não posso comer carne de porco, fazer as coisas que a Bíblia orienta. Porque é um conselho, a gente não é obrigado a seguir. Por isso que Deus nos Tem dá o livre-arbítrio. livre-arbítrio. Só que assim, é um conselho, entendeu? Por que a gente não pode comer? Porque não faz bem pra nossa saúde. Mas a partir, nenhum momento Deus impõe nada na Bíblia, ele apenas nos dá conselhos. Nos aconselho. Exatamente. Eu entrei na igreja com 12 anos de idade, né? Mas eu já não gostava muito de presunto, não. E daí pra mim... Facilitou a vida. Facilitou um pouco, mas daí tinha o bacon, a calabresa, tinha um monte de coisa. Então, tipo assim, o meu período de adaptação foi bem complicado. Eu realmente consegui 100% no final do ano passado, né? Que eu me batizei dia 30 de setembro de 2023. Só que da mesma forma, era muito difícil, né? Porque, tipo assim, lá em casa ninguém é adventista, que nem eu tinha comentado. Então, às vezes era lanche, às vezes era, nossa, um monte de coisa. Aí, que nem eu falei lá no domingo, eu tô ressaltando toda hora o domingo, mas é porque a gente falou bastante É que a lá. gente nós tivemos um encontro com professores no domingo e eles foram Exato. falar, né? 3 deles foram falar no domingo para os professores. Então, por isso que ele ressalta o domingo. E lá, eu conversei um pouco que, tipo assim, a minha mãe... É até legal lembrar disso. Mas a minha mãe, a primeira vez que eu percebi uma ação vindo dela, uma coisa boa pra mim, é que foi assim, ela falou assim, gente, vamos fazer lasanha. Aí eu, né, já nem tinha pensado, não, vai ser Nem de vou porco comer e tal. lasanha. Nem vou comer, tudo bem, vai fazer lasanha lá pra eles, tá ok. E daí ela tava fazendo a lasanha, aí ela colocou duas formas dentro do forno. Eu falei assim, oxe, 2 lasanhas pra 5 pessoas, tá estranho, né? E daí na hora que ela tirou, ela falou assim, Pavô, essa daqui é a sua porque tá sem presunto. Eu falei, o quê? Gente, eu não tô acreditando, que emoção. E daí eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque eu realmente, no meu período de adaptação, eu consegui entender. E com a graça de Deus eu também consegui explicar pra minha mãe, sem muito esforço. Tipo, só vendo. Eu não cheguei, sentei com ela, conversei. Mãe, aqui em Levítico 11. Entendeu? Eu não precisei disso. Vocês estão errados. Vocês, Eu acho muito legal essa, tipo, você saber explicar pra pessoa, porque é muito uma coisa, tipo, mas todo mundo come, tá todo mundo vivo, por que que então. eu vou morrer se eu comer? Porque vai dar bicho justo na minha cabeça. Tipo, quando eu era criança, eu jurava que era por causa da bactériazinha lá que não conhecia assim do cérebro. Mas demorou pra entender, eu só fui entender, eu acho que graças à aula de religião. Que uma vez ele disse lá que porco era um pedaço, bacon, se eu não me engano, era um pedaço de uma pele de É uma carne porco imunda. que é cheia de lama lá, que ele junta toda a sujeira do Lavagem. porco na pele dele, aí depois eles pegam isso daí e transformam na carne pra você comer. Eu falei, nossa, não quero isso daqui mas não. olha só, às vezes a gente fala também só da alimentação de porco, de frutos do mar, mas tem também outras coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Tipo, a quantidade de comida que a gente come, Exato. a qualidade do... Porque a gente não come, no caso a gente tá falando do porco, o porco porque faz mal pra gente. Mas quais são os outros alimentos também que nos fazem mal?
né? Realmente. Então, Às vezes é legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente pensa naquele que está Ah, nomeado ali. Aham. Mas será que tem outras coisas? muitas Eu outras. tô falando porque eu preciso pensar nisso, Se eu eu não preciso comer- se eu não cuidar, comer porco, porque eu sobrevivo é um até o contexto 100. maior, né? Aham. Falei, Manu. Então, eu penso que tudo em excesso faz mal, né? Então, tá lá comendo muito lanche em excesso faz mal. Por mais que não tenha carne de porco. Exatamente. Às vezes a gente tá ali todo dia comendo. Tem gente que acaba aliviando o estresse, a estresse ansiedade, na alimentação. E isso faz muito mal pra saúde. Deus deixou os 8 remédios naturais pra gente, né? E a temperança é um deles, né, Manu? Temperança, E aí a gente tem que observar, tanto na forma de alimentação, igual você falou, na forma de estresse, na forma de ansiedade, dormindo, exatamente. Às vezes a gente acaba pegando refúgio nas coisas e transformando aquilo em um excesso na nossa vida. Exatamente. Que pode ter resultados negativos no nosso organismo e aí acaba desregulando os órgãos, desregulando a nossa mente e fazendo muito mal pra nós. Exatamente. É muito importante parar pra pensar que tudo em excesso faz mal pra gente. Não é uma coisa que é muito ressaltada, mas é muito importante pensar. Então, para vocês, o PG mais legal é quando tem temas mais desses polêmicos, porque e também você pode falar mais, né? Exato. Na sua opinião. A sem gente erro, não dar tem opinião. conhecimento. Que a gente acaba adquirindo. Esclarecer as conhecimento que a E nossas eu gente acho dúvidas. que é muito importante, assim, todo mundo, tipo, fica com um pezinho meio atrás de falar sobre assuntos tabus, né? Tipo, mas por que fica com esse pezinho atrás? Porque ninguém fala muito, entendeu? Então é muito importante a gente saber abordar, né? E com pessoas que tenham conhecimento. E, tipo, um dia desses eu tava conversando com a minha tia, e aí ela falou que um dia minha prima chegou nela e falou assim: mas adultério é só trair, né? E não é só trair. Então. Só. Só esse detalhe aqui. Não, tipo assim. É só trair. Não. Não, eu entendi. Não, é você que entendeu. É só a trair, gente gente, entendeu, só. é que a gente tá pensando assim, é só trair, mas é sério, Então, né? Não é sério também. Não é tipo, não é só a traição que faz parte do adultério. Várias outras coisas Sim. que fazem. Realmente. Exatamente. O PG E- traz esse estudo pra gente. Fortalece. E né? além de uma comunhão com Deus, e você vai ter um tempo tipo, de confraternizar, de socializar. Então é muito importante. Legal. O PGE fortalece isso. Sobre escola sabatina, o que a gente pode falar? Eu sei que tem várias experiências aqui, diferentes. E aí, o que vocês acham que a gente pode falar da escola sabatina? É importante a recepção? Quando fica cobrando demais o estudo da lição, o que vocês falam? Olha, a escola sabatina, tipo assim, quando eu entrei na igreja adventista, eu vi que isso era de extrema total importância, sabe? Porque quando a gente tá no culto geral ali, quando tá todo mundo lá no templo e tal, é muito interessante, só que às vezes o pastor, quem tá pregando, não fala a linguagem adolescente. Então, quando a gente tem esse momento de escola sabatina onde a gente se separa dos outros, fica jovens, fica o povo lá dentro da igreja, enfim, fica tudo separadinho, bonitinho, a gente consegue entender, porque é tudo falado na nossa linguagem, né? É tudo, tipo assim, traduzido, vamos assim dizer, pra o que a gente vive no dia a dia. Que nem a gente tava comentando sobre os assuntos polêmicos. Nossa, falava bastante. Já foi falado sobre relações sexuais na escola sabatina. Já foi falado sobre milhares de temas. E isso é uma coisa que ajudou muito eu. Em questão de ansiedade, enfim, qualquer problema que a gente passa na adolescência, eu acho muito interessante a gente discutir na escola sabatina. Então, 100% aprovada a escola sabatina. Escola sabatina é muito legal porque, por exemplo, se eu não me engano, a lição agora tá pegando mais ou menos a história de Salomão, por aí. E a história de Salomão, muita gente só entende, alguém que queria sabedoria. Com várias mulheres. Isso, depois teve várias mulheres, se perdeu no caminho e tal. Agora já mudou a lição, mas era há um Sim. tempo atrás, há um pouco tempo atrás, tava falando de Salomão, contando assim a história. E na escola sabatina você entende assim, de um jeito mais legal. Tem muito professor também que é muito. Eu admiro quem cuida de escola sabatina, porque realmente se dedica pra todo Exato. mundo entender, faz quiz, Kahoot, essas coisas aí, pra você entender. E muita coisa da história, de várias histórias que eu não sabia, você consegue aprender. Um dia desses eu passei a lição, era de Jesus. Era uma história assim que eu não sabia, eu fui descobrir passando a lição. Passando a lição, tipo. Eu também sou muito assim. E quanto, por exemplo, a lição é muito curtinha, mas como que eu tinha que passar a lição, eu tinha que achar alguma coisa pra ficar falando e tal.
E é muito legal, com uma história pequena, consegue, assim, trazer muita coisa que você pode pegar, absorver de várias histórias, assim, e é sempre isso. Se você estudar a lição e pensar de um jeito, vou grifar isso daqui, vou pensar o que isso daqui quer me dizer, você consegue ver que mesmo uma lição pequena, bem curtinha, mas é muito legal como mesmo assim eles conseguem sempre pegar as histórias certas, assim, pra trazer uma reflexão pra sua vida. Para o dia de hoje, né? Porque a Bíblia de tanto tempo e traz para hoje. Né? E uma coisa que o Gustavo falou muito interessante é que ele acha legal quando o professor tem aquele amor, né? Traz aquele envolvimento. E aí eu tive uma experiência muito boa nessa parte de escola sabatina, onde a líder, ela fazia os adolescentes se sentirem envolvidos. Então, vai lá, escolhe um líder pro próximo sábado. Aí, vamos supor, Gustavo é o líder. Ele que vai escolher quem vai cantar, quem vai passar a carta missionária, quem vai passar a lição. E aí, isso faz com que o adolescente crie uma responsabilidade, crie um afeto, crie um amor. E pense, nossa, se eu não fizer isso, sábado não vai ter ninguém pra fazer. Então, eu preciso fazer, eu preciso buscar. E aí, igual o Gustavo falou também, é muito interessante que histórias pequenas, que a gente ouve quando era pequena, história de Davi e Golias. Davi foi lá, girou a pedrinha, derrubou Golias. Mas aí a gente acaba vendo outras versões, não versões, né? Mas outros pontos de vista, outros pontos de vista que a gente acaba não tendo quando era menorzinho e tudo mais. E aí conversa com outras pessoas da nossa idade, cada um tem um ponto diferente, isso vai enriquecendo o nosso conhecimento. Total. Por exemplo, como a história de Davi pode ser só Davi e Golias, entendeu? Tem uma história gigantesca, né? Pode pegar. Tem a parte lá que ele cometeu erros, aí ele fugiu, aí ele se arrumou lá com Deus. Aí a gente pode pegar, tipo, muita parte legal. É muito legal a história de Davi, se você começa a ver e entender. É verdade. Sim. Se aprofundar, né? E eu acho que é, tipo, muito importante, assim, você pensar que, assim, beleza. O culto, ele é muito importante, mas a escola sabatina, é igual a minha mãe fala, eu acho que ela tem um poder de ação maior. Por quê? Porque ela, tipo, vai pegar pra falar temas, tipo, da Bíblia em geral, só que, tipo assim, ela vai dividir entre as idades, entendeu? Então, tipo assim, eu não vou conseguir entender direito a linguagem dos adultos, então por isso que já tem uma classe específica pra mim, que no caso é os adolescentes. Que aí a gente vai ter uma linguagem de adolescentes, vai conversar com pessoas da nossa idade. E eu acho muito importante também ser um negócio bem dinâmico, entendeu? Que dá mais motivação pra gente... Tipo, há uns 2 sábados atrás, a gente foi... Eu e meu irmão, eu e o Gustavo, né? A gente foi... meu irmão. A gente foi num programa, um pôr do sol, na casa de um menino que... faz parte da escola sabatina, e aí foi muito legal, foi um momento assim de a gente socializar também, né, que é muito importante, e isso acaba nos motivando mais pra continuar seguindo, assim, nos ministérios da igreja e tal. Sim. Julinha, você tá chegando na escola sabatina dos adolescentes, você veio do juvenis, quais as suas experiências? Tá todo mundo falando aqui, você ficou aí quietinha. Ela tá chegando, esse é o seu primeiro ano na classe de adolescentes, né? Então, é que no começo não tinha muito adolescente na minha igreja, né? Aí, tipo assim, era misturado juvenis e adolescentes. Então não teve muito esse negócio de transição e tal. Mas, aí depois de um tempo começou a ter os adolescentes, né, e tal. E aí, tipo assim, foi muito da hora. Por causa que, tipo assim, era um jovem que tava fazendo os adolescentes, né? Era uma professora. E ela tava fazendo, tipo assim, umas dinâmicas muito da hora e tal. E a gente via que ela gostava de fazer isso, né? Só que aí depois ela teve que sair. E aí entrou uma substituta. E a gente via assim... e tal, né? Não é da mesma forma. Então... Ela literalmente só lia, não fazia muita coisa, né? Não tinha muita paixão nos olhos dela, assim. Aí, depois de um tempo, entrou minha mãe. Sem querer dizer nada, mas foi a melhor professora.
Ela foi paga pra falar isso. Não é? Chega em casa, Olha o merchan. chega em casa só o chinelo, só um Não, tênis. isso eu acho muito Falou bem de mim. Isso eu acho muito importante, porque é igual a Bíblia diz. A Bíblia tem vários textos lindos, né? Mas um que, assim, eu sempre tento pensar é assim, eu não vou, tipo assim, me comprometer com um negócio e fazer tudo largado de qualquer jeito. Eu acho que, assim, a gente deve se comprometer com alguma coisa que a gente tenha condições de fazer. Então, assim, eu não vou me comprometer em cuidar de uma classe, sendo que eu não tenho condições pra isso. Sendo que, tipo assim, eu vou fazer pela metade, eu vou fazer mal feito. E um texto que eu sempre gosto de lembrar, assim, tipo, porque às vezes dá uma preguiça, né? Tipo assim, ir lá pro coral. Aí, tipo assim, sábado você tá lá de tarde, já cansado, entendeu? Tipo, Quase dormindo. nós almoços, Sábado quase à tarde dormindo. é dormir. Aí, deu a Só hora no do coral. sabático. Aí você fica assim, será que eu Tarde levanto inteira, pra ir pro campo do coral? sol. Será Por que eu estou no coral? Então, por que eu vou aceitar isso? Ou no clube mesmo. Meu, domingo dá uma baita preguiça de acordar cedo, ir pro Sim. clube, né? E aí uma coisa que eu sempre penso é assim, que a gente deve fazer tudo que a gente se comprometeu com amor. Entendeu? A Bíblia mesmo fala isso, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Então, assim, acima de tudo, eu acho que a gente deve ter, assim, amor pelo que a gente faz e gostar do que a gente faz também. Sim, faz diferença, né, Exatamente. Julinha? Faz uma total diferença. Então, quando sua mãe entrou, melhorou. Melhorou por causa que, tipo assim, Sua mãe tudo mudou. gosta. É, então, minha mãe, ela era professora do juvenis em uma outra igreja antiga nossa. E aí, ela já sabia como era, ela já tinha aquela paixão, sabe? E aí, ela chegou e mudou tudo, deixou tudo, tipo assim. Antes, quando tava com essa substituta, tinha uns 4 adolescentes indo pra salinha dos adolescentes, né? E, tipo assim, o resto, quando ia, tava indo no dos jovens, né? Por causa que tava melhor. Minha mãe chegou, agora não tem mais lugar pra colocar gente nessa linha. E olha, eu vou contar uma dica pra você aí da direção da igreja. Gente, não mistura as salinhas, pelo amor de Deus, não mistura. Sim! Porque, tipo assim, lá na minha igreja ficou por um grande período, assim, as salas misturadas. Ficou os adolescentes com os jovens. Eu lembro. E eles passavam a sala dos jovens, entendeu? A lição dos jovens. E é muito complicado, porque não é o que eu tô vivendo. Então, tipo assim, tá falando coisas de casado. Gente, eu não sou casada, eu não namoro, eu vou fazer o quê? O que eu tô fazendo aqui, entendeu? Nossa, eu lembro de uma vez que eu fui na sua igreja. E aí tipo assim, tava no negócio dos jovens, né? Aí eu tinha uns 11 anos lá no negócio dos jovens. Do nada começa a falar de sexo. Eu assim, O que que entendeu? É uma coisa... eu fui embora e fiquei assim, mãe. É uma não coisa que a posso mais gente não falar. tá vivendo, né? É, então. A gente não consegue entender. Aqui eu tava comentando, eu tava nossa, por muito tempo ficou falando sobre casamento e tal. Tá ok, é interessante eu aprender, só que não é algo que eu tô vivendo no meu presente, entendeu? Exatamente. Tipo assim, eu estou aqui, na verdade o propósito da lição da escola sabatina é explicar pro adolescente, pro jovem ou pro juvenil, o que ele tá vivendo agora e Te como lidar. fortalecer, né, Exatamente. na sua necessidade presente. Isso, e como lidar com as situações que você tá vivendo. Então, se você aprender coisas de um jovem, Pula fase, entendeu? né? que eu vou fazer ou com eu vou isso? começar a viver como um jovem, ou eu não vou entender nada. O que eu vou fazer com essa Eu acho informação? que isso é muito legal de se falar, porque, tipo assim, a Ana Júlia, ela tá subindo agora pros adolescentes, né? Você tem quantos anos? 13, né? Então, só que eu já vi gente subindo pros adolescentes com 11 anos. Então, Entendeu? E aí é uma realidade muito distinta, porque você não vai entender. Então, assim, eu sou conselheira da unidade das meninas que tem 11 anos. Aí, um dia desses, uma desbravadora minha chegou em mim e falou assim, nossa, porque eu tô vindo aqui nos adolescentes e tal, agora e tal, estou gostando e tal. Aí depois, tipo, passou uma semana, 2 semanas, aí ela falou assim, não me adaptei com os adolescentes, vou ter É que muito juvenis. chato. Então, Fica e chato. assim, Quando sai da idade, fica chato. Aí você Então. não entende, fica assim. É. E não é uma, e tipo, não é assim, que saco, eu tenho que ir pro juvenis porque eu ainda tenho essa idade. É uma coisa que já foi há muito tempo planejada exatamente por isso. Porque cada, tipo assim, tanto primário, juvenis, adolescentes, jovens, cada etapa vai ter uma forma de comunicação. Vai ter... sim. Então, tipo assim, a lição, ela é, tipo, planejada. Então, assim, se você vai a lição dos primários, não é a mesma que a dos juvenis, que não é a mesma dos adolescentes, que não é a mesma dos jovens. Ela é gradativa, Então, né? e Vai por quê? aumentando. Porque, tipo assim, os jovens, eles não precisam do mesmo método de aprendizagem, digamos assim, que os juvenis, entendeu? Então, é tudo planejado antes
pra que isso não aconteça, entendeu? Pra que o adolescente se sinta envolvido mesmo. Sim. É tipo um adolescente continuar nessa linha dos juvenis. Ele vai, tipo assim, vai chegar um momento que ele vai ficar assim, nossa, que coisa chata, coisa infantil, não entendi. É, porque aí ele vai, tipo, sempre ver as pessoas mais novas subindo Pros juvenis. subindo pro juvenis e ele vai estar, tipo, lá, tipo um peixe fora d'água, entendeu? Vai ficando ruim. Né? Cortando assim um pouco o assunto, mas assim, falando do mesmo assunto, mas trocando um pouco, sobre os professores, eu acho muito legal quando os professores, eles tipo, passam uma semana assim, pensando em uma dinâmica pra fazer e passam um tempo assim, você vê que eles não chegaram na hora e falaram. Prepararam, né? Tipo, você não vê, por exemplo, eu acho muito legal quando classe tem gincana, dinâmica, essas coisas. Uma vez eu fui numa igreja e era um campeonato pra ver quem conseguia desenhar o desenho lá da lição mais bonito. Aí quem eu lembro desenhasse desse. melhor, aí quem fizesse melhor ia tipo ganhar um prêmio. Ou seja, o professor ele se dedicou, viu se era um desenho fácil que dava pra alguém fazer, comprou o prêmio, ou seja, Era moranguete. gastou dinheiro e não ganha nada, sempre é voluntário. E assim, é legal que mesmo sem ele não ganhar nada, mesmo sendo só um voluntário, dá pra ver que ele gosta de fazer aquilo, ele se diverte montando aquilo, gasta. Tem o Kahoot também, imagina, tem que ficar montando lá questão por questão. Outra pergunta, Então, e ainda tem que, tem muito, quando você faz Kahoot, geralmente você fica configurando a questão e é um saco, porque se você não paga é mais difícil de fazer e Eu acho que é colocar amor no que a gente faz, né? Porque, tipo assim, eu não vou achar legal fazer um negócio que eu não gosto de fazer. Então, assim, é muito legal ver a dedicação de pessoas que gostam disso. Porque elas vão se dedicar, elas vão pensar, elas vão executar. E aí, fica um negócio mais dinâmico. Voltando agora rapidinho no assunto que você tava falando de idades, assim... Eu subi um pouquinho tarde pros adolescentes, né? Eu tinha quase 14 anos. Mas, porque assim, eu fiquei com medo de sair do juvenis primeiro. Só que aí eu via, tipo, um monte de gente de 11, 12 anos subindo e eu lá, quase 14 anos nas costas. E aí eu falei assim, não, isso daqui não tá mais se adaptando pra minha faixa etária. Aí eu subi e aí realmente foi muito melhor, porque... É isso, tipo idade, linguagem, então tudo vai mudar, tudo vai se encaixar ali com a sua faixa etária de idade. Legal. Eu sei que a Manu teve uma experiência diferente esses dias. Eu quero convidar você que vai ouvir essa parte, ouça sem preconceito, porque é bom avisar. Não é bom avisar? É bom avisar, ótimo, né? Porque às vezes a pessoa já ouve com preconceito. Isso daí é um compartilhamento de algo que a gente quer viver também, e que talvez na tua igreja não seja a mesma realidade que ela viva, mas e que já aconteça, mas é muito legal o que ela vai compartilhar aqui com agora. Abra seu coração. Agora eu criei curiosidade, vai todo mundo querer te ouvir. E às vezes você pode ter algum adolescente que passou pela mesma situação e aí você tá com aquela dificuldade e aí já ajuda, né? Já. Mas vamos lá, gente. Eu estava para completar 18 anos e estava na escola ainda. Hoje eu já estou na faculdade, mas foi ano passado essa experiência. E uma amiga minha me chamou para ir para a igreja dela. E aí eu falei assim, não sei se eu vou, nunca tinha ido, nasci na igreja adventista, tem todo aquele negócio. Aí minha mãe falou, Manu, não sei. Mas ela falou, você vai fazer 18 anos, então vai ver como que é e tudo mais. Fui, gente, na igreja, ela falou assim, vamos em um culto de jovens. Era sábado à noite e, gente, eu cheguei lá, só tinha jovens. É uma coisa difícil a gente ver na nossa igreja hoje em dia, né? Pior que muito, mas muito jovem mesmo. E eu cheguei lá e fui super bem recebida, gente, super bem recebida. O pessoal veio, me abraçou e eles não vieram de uma maneira invasiva, sabe? Vieram de um jeito carinhoso, perguntaram meu nome, qual religião que eu era, quantos anos eu tinha, de onde eu vinha, perguntou por que eu estava ali também. E eu fui muito bem recebida, gente. Eu tava falando pro pessoal, falei pra minha mãe também, que se eu não tivesse os meus princípios, eu com certeza mudaria de igreja, porque assim, foi uma coisa super envolvente. Você vê ali que os jovens realmente estão pra adorar a Deus. Você vê que não tem panelinha, você vê que é todo mundo tá te amando, entendeu? Conversa com você.
E aí eu achei muito interessante também que eu fui lá, eles nunca tinham me visto na vida. E eles já falaram assim, Manu, vem comer com a gente. Tem um restaurante, né, nessa igreja. Vem comer com a gente, já chamou, já conversou. E você vê que os jovens que estão ali mesmo, sabe? Só que assim, eles não estão só assistindo, eles estão trabalhando. Então você vê jovem na mídia, você vê jovem no louvor, você vê jovem pregando. O jovem que foi pregar, ele pregou sobre o Salmo 23 e daquele jeito que eu falei pra vocês, de um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, sobre subir um monte. E vai ser uma pregação que vai estar guardada comigo pra sempre. Então é isso, você consegue ver o jovem sendo representado. Às vezes nós vamos na igreja e a gente entra, não vê ninguém ali, não vê um jovem no louvor, não vê um jovem na recepção, não vê um jovem na mídia, e você pensa, vou fazer o que aqui se eu não me sinto representado? E isso acaba nos desmotivando muitas das Nos vezes, desmotivando. né, Aham. Então, se você vai em um lugar que você não se sente representado, você quer sair dali, você não se sente à vontade. Foi uma experiência de ver, e eu parei pra pensar, por que tem tantos jovens fora da igreja? Os jovens estão saindo da nossa, indo pra outras religiões, ou até saindo realmente. Sim. E é um Sim, fato, outro lugar. e é um fato isso. Só que eu parei pra pensar, por que eles estão saindo? Porque eles estão se sentindo representados. Eles estão ali pra servir. Quando eles chegam, já tem um trabalho pra eles fazerem. Então, assim, é uma coisa que você se sente bem, é no lugar que você se sente bem. E eu até gosto de fazer uma comparação, que eu conversei com a minha mãe sobre isso. Quando nós vamos em algum lugar, alguma loja, algum restaurante, a gente entra, não é bem atendido, já fala assim, eu não vou voltar nesse lugar. Aí já vira e fala assim, gente, não vai em tal lugar porque eu não fui bem atendida, a comida lá não é boa, o atendente trata você mal, não dá um bom dia, não dá um sorriso, o que eu vou fazer lá? E aí você, além de não ir, acaba influenciando outras pessoas a não irem. Então isso é muito importante, a gente ter esse amor pelas pessoas. Vê alguém diferente na igreja, vai lá, cumprimenta, dá um abraço, fala assim, seja bem-vindo, pega o telefone, senta junto, chama pra comer, pra almoçar na sua casa, entendeu? Cria um vínculo ali com ele pra ele se sentir importante. Aí se ele sumir, você vê que fim de semana ele não foi, aí você já pergunta, já manda uma mensagem, fala assim, viu, por que você não foi? Eu senti sua falta hoje, você fez falta na igreja com a gente, entendeu? Então eu acho isso muito importante. Exatamente. E tipo assim, gente, o que prendeu... A gente já tinha conversado um pouco sobre isso. O que prendeu a Manu lá não foi a cor da parede. Não foi. Não foi o jeito das cadeiras. Não foi nada disso. Foi a recepção, foi a né, Manu? recepção, exatamente. O jeito caloroso que eles vieram me atender, entendeu? E aí acaba entrando um jovem, eu tenho algumas amigas que saíram da igreja, e elas falam assim, Manu, eu vou na igreja, sinto esse julgamento e tudo mais. Não era uma coisa que era pra ela sentir. Então nós que já temos essa experiência, nós temos que mostrar que nós estamos ali para servir. Então, viu? Igual eu falei, viu? Vai, abraça, que ele vai se sentir acolhido. Sim. Você também tem uma experiência boa de recepção na igreja, só que no clube, né? Como que foi? Exatamente. Foi basicamente assim. Quando eu entrei... Eu vou contar um pouquinho de como que eu entrei na igreja, né? Eu entrei através do Clube de Desbravadores. Um amigo de uma amiga minha, ele chamou ela pra visitar o clube. Clube Leme, hoje a gente tá no Clube Leme. Então, e daí ele chamou ela e tal, só que ela tava com muita vergonha de ir sozinha. Porque ela acreditava que era um culto tradicional, sabe? Era um culto onde tava todo mundo quieto, olhando assim, comia balinha e tal. Era tipo assim, sabe? Só que não era isso. A gente não conhecia o Clube de Desbravadores, a gente sabia zero, sabe? E daí ela falou assim, Pava, vamos comigo, por favor, eu não quero ir sozinha. Eu sei que vai ser chato, eu vou ficar lá parada, olhando alguém falando, e eu não quero ir. Só que eu vou ir por educação. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou ir com você, tudo bem, vamos ir, beleza. E eu me arrumei pra ir pra um culto, né? Eu fui de calça, fui de, nossa, camisa, tudo bonitinho. Aí eu cheguei lá, todo mundo de short, falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. E era o Clube de Desbravadores. E eles foram muito receptivos comigo. Eles realmente me abraçaram, sabe? E foi isso que fez eu ficar no clube, não sair do clube até hoje, é o clube que eu tô, inclusive, e pretendo não sair também. E através do clube eu acabei conhecendo a igreja, me batizei, e por conta do quê? Por conta da recepção. Então eles foram receptivos comigo, tanto os desbravadores da minha unidade, quanto a liderança, o povo da igreja também, da sonoplastia, enfim, eles, sabe, faz total diferença, gente. Então quando você recebe uma pessoa bem, ela vai se sentir com a necessidade de voltar naquele lugar. Que nem a Manu falou, quando a gente vai num lugar ruim, a gente indica ruim, a gente tipo fala, não vai nesse lugar, não come aqui, não vai aqui. E quando você vai pra um lugar bom, gente, que lugar maravilhoso. Exatamente. Venham pra cá.
Então eu amei. Da primeira vez que eu vi, eu tava comentando com a Fabi. Cara, eu quero me batizar aqui, eu quero ficar aqui. Aí o pessoal lá né, que tinha me convidado, a irmã do menino que convidou a minha amiga. Aí vai ficar meio confuso isso aí, mas Então. Amiga da vizinha. ela falou assim, o quê? Primeiro dia, você já quer se batizar? Como assim? Eu nem tinha ido num culto ainda. E daí quando eu fui também, já fiquei, não saí mais. Então realmente, a recepção ela é uma parte muito importante, Fabi. Sim, e uma coisa que o Pavô acabou de falar que linka com outra é o fato da pessoa ver Jesus em você. Então, Exato. igual ele falou, ele se sentiu abraçado e ele já queria se batizar. Muitas vezes as pessoas não vão pra igreja logo com esse pensamento, eu vou por causa de Jesus. Ela vê, fala assim, nossa, que menina diferente, que menina diferente. Então eu quero me parecer mais com ela, só que pra parecer mais com ela, eu preciso me parecer mais com Jesus. Então as pessoas veem o exemplo de Jesus em você e acaba sentindo aquele amor, sentindo aquela paixão mesmo que faz ela ir até a igreja e se batizar, igual o Pavô falou, que ele sentiu esse amor e já quis ir no culto, já quis participar da igreja e tudo mais. Então vocês fizeram 2 destaques, o destaque do envolvimento e a participação, né, de vocês, dos jovens. É uma igreja com vocês também, né? Não que queira excluir ninguém, Sim. mas que insira Sim. mais pessoas, né? Exatamente. Também a questão do julgamento, né? Não julgar, que você falou que às vezes a gente julga, a pessoa sai, ela já tá com vergonha de voltar. Já, E aí ainda tem tomar esse cuidado, né? E a questão da recepção, né? Acho que Sim. são os 3 Então, itens. Fabi, uma coisa que eu acho, tipo, legal é que, assim, você, tipo, não é legal ir num lugar que você não se sente Que bem. susto! Você falou assim, você, tipo, não é legal. Não, Fabi, você não Você não é legal. Não. E aí, tipo, eu falo que eu penso muito, né? Só que assim. E aí é muito legal quando você vai num lugar que aí você lembra do dia que você foi lá e aí você vai querer voltar no lugar de novo. Tipo, na memória, né? Sim, então, aí você vai falar, nossa, eu vou querer voltar nesse lugar que eu me senti tão bem, eu me senti feliz, e aí eu vou querer voltar de novo nesse lugar. Exatamente. E aí é muito importante essa parte da recepção, do acolhimento. Tipo, eu tenho uma amiga que ela voltou pro clube em 2023, mais ou menos na metade de 2023. E aí, tipo, beleza, ela acabou se enturmando no clube de novo, ela já tava no clube há um tempo, depois ela saiu e voltou em 2023. Ela acabou se enturmando de novo no clube, só que ela não ia na igreja. Aí eu falei assim, não, porque você tem que ir, você tem que voltar pra igreja, é legal, você pode participar das coisas. Aí, um dia eu fui lá e falei assim, não, vamos pro coral. Aí ela não queria ir. Aí um dia, a gente tava na igreja, aí tipo, depois, né, eu chamei ela pra igreja, ela começou a ir, aí depois eu chamei ela pro coral. Aí ela ficava todo dia me dando um migué diferente por dia, quando eu chamava ela pro coral. Aí ela, não sei o que. Aí teve um dia que eu peguei, chamei a diretora do coral e falei assim, ela não quer vir pro coral, viu? Aí ela falou assim, mas que é isso? Vem sim. Aí ela veio e, tipo, aí ela gostou super. Também se inscreveu no coral, né? E aí, tipo, ela acabou se envolvendo com os programas da igreja. Tipo, hoje ela ama tudo que é, tipo, programa de igreja, ela já tá lá. Primeiro a marcar presença. Eu acho muito chato, tipo, você chegar numa igreja pela primeira vez, por exemplo, aí você tá lá animado porque, por exemplo, você ouviu alguém dizendo, não, porque é muito legal a igreja adventista, nossa, tem gente da hora, viu, vou te falar, o culto é dinâmico, é um negócio divertido, animado, aí você chega lá, ninguém te dá um oi, a recepção não tem, porque é uma igreja pequena. Recepção zero. Tipo, Não tem. Aí O que é você recepção? chega lá e ninguém te dá um oi, e Você o pastor... entra, senta e ninguém te vê. O pastor sai já tá também, cansado, então ele vai fazer um sermão meio... Ou alguém, né, que vai cansativo. pregar no dia. alguém você, por exemplo, o pastor pega numa férias, geralmente férias o pastor não prega, então geralmente são pessoas convidadas. Aí vai lá, um ancião assim, bem tradicional, Sei. coloquial, aí você fala, nossa, Não essa tô igreja aí entendendo não o dá. que ele quis dizer E com não essa tem que nem palavra. tem igreja que é pequena. coloquial? Você pode. É linguagem bem antiga. Ou, por exemplo, você pode entrar numa igreja até bem grande.
Aí você chega, só tem panelinha. Você chega, Nossa, você não sim, consegue sim. se enturmar, porque Isso- todo mundo que você fala Isso já tá em uma turma, Não, então... sim. Eu fica acho que isso complicado. desanima até um pouco, porque assim, aí você vai, aí tipo assim, vamos supor, eu tô indo a primeira vez num PG. Aí eu chego lá, tipo, ninguém vem falar comigo, ninguém vem me cumprimentar, saber meu nome. Meu, eu não vou me sentir bem num lugar que assim, eu não fui acolhida e automaticamente eu não vou querer voltar. Porque, tipo, pra que eu vou voltar num lugar que não gostaram de mim? Ninguém num lugar nem me olhou. É, que Ninguém não nem me falaram viu. comigo, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante. Tipo, é muito legal quando você, tipo, chega na igreja e aí já vem alguém e te abraça. Entendeu? Fala com você, conversa. Pergunta, né, de onde você Pergunta, veio. né? Tipo assim, nossa, tudo bem? O que aconteceu nessa semana? Foi tudo bem? Exato. Por E é exemplo, muito legal. você para de ir na igreja, você tá mal, você tá num momento assim que você não tá mais bem com Deus, aí você não quer mais ir pra igreja. Aí ninguém pergunta o que aconteceu, tipo, você tá te super liga. mal. Ou, por exemplo, você participa de algum ministério, você, por exemplo, tá na classe de adolescentes. Aí o professor dos adolescentes é o seu grupinho, entendeu? Tipo, ele te trata bem, mas ele deixa na cara que, tipo, ele também tem essa panelinha, isso daí Sim. é chato. Aí se qualquer um deles faltar, ele vai ser o primeiro a saber. Só que você pode ficar 2 semanas sem ir, que ele não vai perguntar. Eu acho que é muito interessante na igreja a recepção mesmo, porque muita gente pode ser nova, então você sempre tem que tratar todo mundo bem. É a primeira vez a pessoa, ela não voltou, alguma coisa de errado aconteceu. O que será? O que ela não gostou? Oi, fulano de tal, por que você não voltou? Eu vi isso. Ah, sei lá, eu achei a recepção muito chata. Ninguém ligou pra mim. Então, isso daí aí porque é ele isso, nunca mais acontece. volta. É Aí ele nunca mais volta, isso daí foi culpa da própria igreja. Você se empenhou, conseguiu, assim, depois de muito tempo, você, assim, é difícil, você fala 1000 vezes pra pessoa vir, aí justo na vez que ela vem, ninguém liga Tá pra ela, errado. ninguém olha pra ela. Não, terrível, Dá até o né? A gente fica receio, né, de vergonha. chamar nosso amigo Na pra ir sala na dos igreja. adolescentes, ele chega assim, o professor vai lá, te dá oi super animado, ele olha pra ele assim, ele passa reto, ele fala, pô, Ignora. aqui não é meu lugar, eu Ninguém não ligou pra encaixa mim. aqui. É uma Na coisa- minha antiga igreja era amada, era muita pessoa ligar pra mim, eu tento vir pra essa, ninguém liga pra mim. É uma coisa que eu sempre falo, a primeira impressão é o que fica, né? E aí qual vai ser a primeira impressão na hora que a gente chega lá? Uma boa recepção. Então assim, eu cheguei na igreja, se você já vem me dar um abraço, eu vou me sentir bem, eu já vou, tipo assim, querer saber mais, voltar lá, entendeu? Então assim, é muito importante. Gente, o que vocês fizeram aqui ajuda muito a igreja, ajuda muito os professores. Muito obrigada por compartilharem as ideias, as visões de vocês. Não deixem de falar, não é um aspecto de criticar, é um aspecto que a gente é igreja, né? E a gente quer que a igreja seja melhor cada dia. Muito obrigada pela visão de vocês, por compartilharem. E participem também, aproveita, a gente fala, né? E é bom a gente fazer também, né? Veja qual o seu dom, qual o seu talento, qual a sua força, né? O Gu é da música. Tem um influencer aqui. Só Tem agora dois que ela percebeu. influencers hoje, né? Quem São será? 2 agora. Mas você tinha um canal sozinho primeiro, né? Tem Isso. um- Foi basicamente assim, eu gravava já. Eu sempre amei gravar, né? Sempre curti muito gravar. Aí depois, Radassa. Quer dar um eizinho, Radassa? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E daí, Radassa me chamou pra gravar pro Colapso. Assim, gente, Colapso é maravilhoso, né? Então, é isso. Então, eu realmente gosto muito de gravar e influenciar outras pessoas a seguirem o caminho de Jesus também. Manu também é um Sim, influencer. nós gravamos juntos, Lição de um Minuto. Gente, Manu é uma tímida poderosa. Nós É. temos aqui tímidos que vão e fazem. verdade. Ajude seu adolescente a ser um tímido que participa, que se envolve. Esses meninos são fenomenais e tem muito a oferecer pra gente. Ouça o seu adolescente. E Fica assim, com Deus. posso falar mais uma coisa rapidinho? Muitas vezes a gente acha que assim, eu não tenho o dom tipo de falar, então eu não vou fazer mais nada. Só que eu posso não ter o dom de falar, mas eu às vezes posso ter o dom de, tipo, trabalhar nos bastidores, fazer Sim. uma gravação, ajudar com alguma coisa da igreja. Então é muito importante. assim. Decoração, Então, receber, tem então, tanta Você coisa. pode assim, até ter na sonoplastia, assim, Na que sonoplastia, mesmo a igreja sim. inteira nem vê quem tá lá na sonoplastia. Exatamente. Só quando mas alguma você coisa tá lá. acontece de errado. Então, Só tipo quando assim, acontece o meu irmão, ele tem um
baita talento pra tocar, mas eu acho que eu não teria esse talento que ele tem. Mas você tem outros. Eu tenho outros talentos e aí a gente vai desenvolvendo e aí... E é legal que o professor ajude vocês a enxergar Exato. a força de vocês. Então, esse é o nosso convite, esse é o convite deles para vocês. Até mais, fiquem com Deus.